Salve malungas e malungos! Esse é o podcast Papo de Malungo, podcast para discutir identidade, pertencimento, ancestralidade e as pautas raciais, sociais que a gente traz sobre as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais. Eu sou Júlio Kenyatta, do Quilombo Buiaié, muito feliz de estar aqui novamente. Passa para a Tatiele para se apresentar. Oi gente, eu sou a Tatiele, eu sou do Quilombo Vila Santa Efigênia. Mas eu gosto muito de lembrar para todos que aqui no município de Mariana nós somos 4 comunidades quilombolas, que é a Vila Santa Efigênia, Pinjém, Queimada, Embaúbas e o Crasto. E agora a gente vai passar aqui também para os nossos convidados poderem se apresentar. Obrigado, Tatiele. Meu nome é Felipe, eu sou advogado ambiental e de direitos humanos. Eu trabalho nos escritórios Pogos Goodhead e no escritório Rota Advocacia também. São os 2 escritórios que eu tenho trabalhado. Tatiele, Júlio, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, Felipe. Meu nome é Bernardo Campomise Machado, eu sou advogado, pós-graduado em Direito Ambiental e Minerário. Tenho atuação também em Direito Ambiental e Direitos Humanos. Sou membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mariana e também do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Já fui conselheiro também do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Então, desde 2016, eu venho trabalhando nessa área ambiental, patrimônio cultural e direitos humanos. Muito bom, né? Uai, já deu para perceber que hoje a discussão vai ser forte, meu povo. Sim. Eu acho muito importante a gente trazer essa discussão, né? Não só da mineração, mas de todos os impactos, né, que a gente vem sofrendo a partir da mineração. Também a gente tem hoje uma discussão muito forte sobre as mudanças climáticas, né? Então, trazer vocês dois aqui para dialogar com a gente, a partir de tudo que vocês já vivenciaram, que vocês já construíram, eu acho que é fundamental, porque assim, o nosso território ele é atravessado pela mineração, mas a gente sabe, por exemplo, em Minas Gerais, outros tantos territórios, né, tradicionais e não tradicionais, também tem a mineração ali no seu dia a dia. Então, a gente poder dialogar sobre isso, né, e apresentar como é a nossa realidade aqui, do território de Mariana, mas também tentar trazer essas outras pessoas para conversar conosco sobre a mineração, acho que vai ser fundamental. Acho que também é importante fazer essa relação que ainda hoje o nosso país é muito dependente da mineração. Que a mineração é o palco para a formação do Estado de Minas Gerais, mas principalmente para a escravidão do povo negro. E que esse povo negro é trazido para cá, é traficado na diáspora, mas não apenas como mão de obra. A gente traz tecnologia, a gente traz conhecimento, e esse conhecimento ainda hoje é utilizado. Todos os grandes empreendimentos minerários ainda utilizam tecnologias ancestrais africanas. Então é importante que a gente consiga entender que quando a gente está discutindo mineração, quando a gente está discutindo todos os problemas que são resultantes da mineração, e não só da mineração, mas tudo que envolve ela, é basicamente voltar no tempo para ainda questionar a forma como o povo negro foi trazido para cá, foi traficado como mão de obra, para servir a uma determinada classe que ainda continua existindo e continua oprimindo o nosso povo preto, mas principalmente é pensar em alternativas, em mecanismos para virar essa chave e, de alguma forma, porque é uma discussão muito complexa, por isso que estão aqui para ajudar a gente, a pensar como a gente consegue aliar a questão da justiça social, racial, ambiental e a mineração. Que é um tema muito polêmico e que muitas pessoas, inclusive, vão questionar que não deve haver mineração. Que a mineração, ela ainda hoje é predatória. Existe uma possibilidade de mineração sustentável, usa-se muito sustentabilidade, isso existe. E quando a gente fala em sustentabilidade, será que a gente está pensando nas comunidades, nas pessoas, nos lugares onde elas residem, nos espaços de convivência, na natureza? Eu acho que é por aí que a gente vai. Eu acho importante também a gente sempre deixar muito claro que, por exemplo, quando a gente fala da mineração e quando a gente traz aqui algumas críticas à mineração, nós não estamos falando de acabar com a mineração. A gente compreende a necessidade desse empreendimento na economia do Brasil. Entretanto, a gente precisa respeitar as pessoas que estão dentro desse território que está sendo minerado, né? Então, é mais sobre trazer os impactos e essas possibilidades, né? De que esses impactos não atravessem tanto o dia a dia dessas pessoas do que propriamente dizer, não queremos mais a mineração. Eu acho que é um processo que precisa ser estudado, amadurecido, a forma como essa mineração vai ser feita, né? O modelo de mineração que a gente tem vigente hoje. E não necessariamente a gente parar, acabar com a mineração, porque a gente sabe também que isso vai impactar a economia.
Então, dito isso, eu queria muito saber de vocês, porque a gente sabe aqui que vocês trabalham com povos tradicionais, mas de maneira mais ampla, assim, eu queria mais ou menos entender como está o trabalho de vocês, o que vocês vieram construindo ao longo desses anos, né? E aí depois a gente faz de um recorte, né, trazendo já para os povos tradicionais, que é o que eu percebi que vocês estão desenvolvendo mais. Vou começar? Obrigado. Deixa eu começar então, porque a gente tem que entender que esse modelo de mineração ele é o mesmo, né, desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, né? Existe um modelo colonial, infelizmente até hoje, né, que atinge de forma diferente os povos e as pessoas que vivem, as comunidades que vivem aqui no nosso país. Primeiro, que na maioria das vezes são empresas estrangeiras, né, que levam todo esse nosso dinheiro e todas essas nossas riquezas minerais para fora, né? Então os lucros, na maioria das vezes, eles vão para essas empresas que não estão sediadas aqui, ou os acionistas delas que não estão sediados aqui no Brasil. E tem também essa questão da própria exploração em si, tanto dos trabalhadores como dessas comunidades que vivem ao redor desses empreendimentos minerários. Eu queria citar aqui um livro que eu li há pouco tempo, e ele é muito interessante, eu acho que pode ser interessante também para os ouvintes do Papo de Malungo, que ele se chama Uma Ecologia Decolonial, do Malcolm Ferdinand. Ele é um estudioso da América Central e ele mostra, né, que esse sistema que vige hoje no nosso planeta, ele é o mesmo de 500 anos atrás, quando os europeus chegaram às Américas, né? Tanto a América Central, ele é da América Central, e ele fala especificamente sobre essa exploração que aconteceu na América Central, mas ela é muito pertinente ao caso brasileiro também, né? Ele faz essa correlação dessa exploração colonial que existiu em 1492, quando se diz que Colombo chegou na América Central, mas também em 1500, quando os portugueses supostamente chegaram aqui no Brasil. Então, ele fala sobre um habitat colonial, né, que é essa exploração massiva dos recursos naturais e dos recursos minerais em desfavor das comunidades que aqui vivem, sob uma exploração de mão de obra, exploração das riquezas minerais, com o objetivo de obter lucro. Esse é o objetivo dessas empresas e desse modelo de mineração que existe hoje ainda. Então, a partir daí, tendo ciência de como esse modelo atua e qual que é o objetivo dele, a gente tem que resistir a essas formas de exploração, mas também apresentar algumas soluções do que a gente pode fazer para que as comunidades não sejam atingidas dessa forma, não sejam impactadas dessa forma, e também para que a gente altere esse tipo de modelo, que ele seja mais, como o Júlio já falou aqui no começo, de fato sustentável, né? Porque a sustentabilidade, ela indica qualidade de vida, né? De manutenção das tradições, das culturas das comunidades. Obviamente que tem que ter uma distribuição de riqueza, né? Tanto para quem explora aquela atividade, mas também para quem é detentor dessas riquezas, que é o povo, de uma forma geral, somos todos nós, né? Então, a partir daí, a gente tem que buscar essas soluções e buscar alternativas de conviver com isso. E eu acho que, a partir daí, a gente tem que ter luta, né, da comunidade. As pessoas têm que tomarem consciência de quais são os impactos que esse tipo de exploração causa na comunidade e, a partir daí, propor alguma forma de mitigar e, às vezes, até alterar, né, essa exploração. Bom, então, né, nesse sentido que o Bernardo tem falado, eu acho que o que eu tenho visto muito no meu trabalho, junto com as comunidades, até próximo, analisando o procedimento das mineradoras e do governo, é que realmente não há muita inclusão das comunidades atingidas em todo o processo de tomada de decisão, e até mesmo nos processos de licenciamentos. A gente tem analisado bastante os processos de licenciamento dessas barragens que tem pelo Brasil, e sempre o que a gente observa, assim, nunca é levado... as comunidades que vão ser atingidas não são consultadas,
Outros pontos, não vai ser considerado os impactos ambientais, climático nunca, apesar de estar agora previsto em leis, quase nenhuma barragem que a gente analisou o processo de licenciamento foi analisado os impactos climáticos que vão acontecer em volta. Então, assim, o que eu vejo assim, uma mineração predatória e que se aproveita de um governo paternalista, que não vai incluir as comunidades atingidas no processo decisório e vai decidir sozinho, ultimamente, o que vai ser melhor para a comunidade e apresentar já mastigado o que eles entendem que é melhor para a própria comunidade. Então, assim, é um governo que não entende como que é a territorialidade das comunidades, a tradição das comunidades, e acha que vai oferecer o melhor para a sua comunidade. Então, todo o processo, desde o licenciamento até quando acontece o impacto, eu vejo que essas comunidades são sempre excluídas, e quando ocorre algo, elas também não são incluídas no processo reparatório ou nas políticas públicas que poderiam estar diminuindo os impactos ou até então providenciando algo que a própria mineração poderia estar trazendo para a comunidade de bom, mas não é nunca trabalhado com as comunidades. E aí eu acho que é isso que eu vejo que mais dói assim, para os membros dessas comunidades. Então, assim, o que eu acho que precisa ter assim, um modelo... Como que poderia dizer? Total... Precisaria realmente mudar essa forma, a ordem como é feita o empreendimento, né? Talvez primeiro dar mais voz para as comunidades que estão sendo atingidas, para as comunidades que poderiam ser atingidas e analisar todo o complexo do nosso meio ambiente como ele é como um todo. Então, assim... Às vezes a área impactada está muito distante da área que é feito o estudo do EMA, RIMA, para o licenciamento. E acho que é muito falho mesmo assim, a questão do licenciamento ambiental aqui no Brasil. Eu queria lembrar, né, que existe uma legislação aplicável aos povos e comunidades tradicionais, indígenas, que é a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, né, que a gente chama OIT, e essa convenção determina que qualquer empreendimento, qualquer decisão que impacte de uma forma significativa os povos, o território dos povos, ou o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais, deve ser feita uma consulta prévia, livre e informada. Essa Convenção 69 da OIT, ela foi recepcionada pela legislação brasileira em 2004, então, desde então, é obrigatório que as comunidades e os povos tradicionais participem desses processos de licenciamento de uma forma prévia, né, ou seja, antes que esse empreendimento seja implantado. Então, o que o Felipe acabou de falar é que muitas das vezes essa consulta ela não é prévia, ou não é livre e não é informada, o que fragiliza, né, os povos e as comunidades na hora da tomada de decisão, na influência que ela vai ter sobre esses processos de licenciamento e sobre a implantação desses empreendimentos que possam impactar de alguma forma o território e o modo de vida dessas comunidades. E essa convenção ela tem por objetivo proteger essas comunidades e povos tradicionais. Então, muitas das vezes essa consulta não é feita e aí os povos e as comunidades eles tomam conhecimento depois que o empreendimento já foi instalado e o impacto já foi causado, né? E se torna muitas das vezes até irreversível o dano que é causado a essa comunidade. Além de ser muito arriscado também, né? Porque normalmente a gente toma ciência quando já está tudo pronto. E quando as comunidades elas começam a pressionar para tentar reverter, aí a gente tem uma população inteira que torna essas comunidades o lado errado da situação.
Porque a gente sabe também que, assim, que é inevitável que a mineração, ela gere empregos, né? Ela traz, sim, todo esse processo que eles tentam nos apresentar de avanço. Entretanto, eu acho complexo só dizer que é avanço, sabe? Porque a gente não pensa nos impactos, a condição, por exemplo, que esses trabalhadores estão, sabe? Por exemplo, a gente tem exemplo de Mariana. Hoje, com o avançar da mineração, a quantidade de população flutuante que a gente tem, e aí aqui, assim, nunca jamais falar do trabalhador, todo mundo tem o direito, né, de buscar trabalho onde quiser. Mas em que condições essas pessoas estão? Sabe? Quantas pessoas estão chegando para uma cidade? Essa cidade tem estrutura? Ou nós estamos falando, por exemplo, de um sistema de saúde que vai ficar sobrecarregado, uma assistência, o trânsito, por exemplo, de Mariana. É quase que impossível de andar. Nós estamos falando de uma cidade pequena que horário de pico você não consegue movimentar. Então é pensar que toda essa questão de vou trazer a mineração, ela gera não só impactos para essas comunidades, que pode sair como lado errado, que as pessoas vão falar, mas vocês estão tirando o emprego das pessoas. Quando essas comunidades, elas não querem tirar o emprego das pessoas, elas querem que o seu modo de vida, né, a sua tradicionalidade seja respeitada, e ela quer também que, quando essas pessoas vierem para o nosso território, que elas também tenham condição. E que esses moradores que já habitam nesses espaços que estão sendo minerados, que eles também tenham condição de viver e não de sobreviver. Porque a gente vê, assim, o trabalho, as pessoas com horários de trabalho, jornadas de trabalho totalmente exaustiva, sistema de saúde e toda a questão de políticas públicas sobrecarregado. E aí você não tem, de um lado, né, o Estado atuando frente a tudo que vai chegar dentro desse território minerado, mas de outro lado você tem uma população que fica, de certo modo, num atrito entre si, porque quem está sendo impactado está reclamando que está sendo impactado. Outros não têm nem noção desse impacto, como, por exemplo, quem está dentro da cidade, por exemplo, um pouco mais distante dessa área minerada, talvez ache que não vai ser impactado, mas está sendo impactado sim. Está sendo impactado com o alto valor dos aluguéis, está sendo impactado com o trânsito, com as políticas públicas. Criminalidade, alcoolismo. Então, assim, são várias questões que vão sendo atravessadas a partir de um processo chamado mineração. Pela experiência que, né, eu venho acompanhando alguns processos de licenciamento há alguns anos, os estudos que as empresas apresentam, principalmente aqui nós estamos falando de mineração, né, que causa um impacto significativo, não prevêem muito dos impactos sociais, socioeconômicos, né, vamos dizer assim, nas comunidades e no território que ela está atuando. A proposta que poderia vir daí para frente seria uma avaliação integrada desses impactos, né? Você citou aqui o exemplo de Mariana, e são várias mineradoras que atuam aqui dentro do território do município, mas não se tem uma avaliação integrada desses impactos. A análise do governo, do órgão ambiental que está fazendo, que está processando esse licenciamento, ela se restringe àquele empreendimento em si, e não uma avaliação integrada com outros empreendimentos de uma forma que fosse cumulativa e sinérgica, né? De que forma que aquele impacto específico se relaciona com todos os demais impactos que já existem dentro do território. Então isso não é feito e a gente sente, né? Porque impacto a gente sente, né? Muitas das vezes a gente não consegue expressar por falta de conhecimento nosso de como se expressar, de que forma que a gente vai inserir isso dentro de uma discussão, mas a gente sente, igual você falou com relação ao trânsito, acesso à saúde, acesso à educação. E o governo, que é o responsável por tramitar esse processo de licenciamento, por autorizar esse empreendimento minerário ser instalado dentro do município, muitas das vezes ele está preocupado somente com a arrecadação que ele vai ter com esse empreendimento, seja com relação à geração de empregos, seja com relação à arrecadação de impostos. Então, muitas das vezes ele está refém dessa futura renda que ele vai obter com a implantação do empreendimento e se esquece das pessoas, né, do principal, né, que é a vida das pessoas, de qual é a qualidade qual a qualidade de vida que as pessoas vão ter após a instalação desse empreendimento. Não adianta ter dinheiro se a gente não tem qualidade de vida, né? Então é muito importante que as pessoas participem
né, dessas discussões sobre licenciamento de atividades minerárias, sobre os impactos que elas causam, se manifestem, compareçam aos conselhos, façam requerimentos na prefeitura, procurem um órgão ambiental, procurem os líderes de comunidade, procurem as pessoas responsáveis e que possam ajudar de alguma forma a reverter essa situação. Porque sem a participação da comunidade, sem a participação das pessoas, as coisas vão ficar do jeito que estão. Né? De que nós estamos sendo explorados, nós estamos sendo impactados negativamente com esses empreendimentos e nada vai se reverter, nada vai se alterar. Vamos continuar aí só falando, muitas das vezes a gente fala para as paredes, né? E isso reverbera só na gente, né? Isso não vai para as outras pessoas, não atinge outras pessoas. Então, quanto mais a gente falar sobre isso com as pessoas e participar dessas reuniões, audiências públicas, mais a gente vai ter chance de que alguma coisa seja mudada. Inclusive, eu queria lembrar para todo mundo que a gente tem um trem chamado Portal da Transparência, que fica no site da prefeitura. E nesse Portal da Transparência tem que ter, né? Tem uma lei que diz que a CEFEM, que no caso é a compensação financeira para extração mineral, né? Que é o imposto arrecadado, ele precisa estar lá e discriminado de quanto foi arrecadado e onde ele está sendo gasto. Então, para nós aqui, população, já começar a movimentar, é importante que a gente acompanhe esse Portal da Transparência, que a gente saiba onde esse dinheiro está sendo usado, que a gente tente acompanhar. E aí, se o município não tiver, que a gente comece a botar uma pressão também, porque é só assim que a gente vai ter noção de se esse dinheiro está sendo gasto e como ele está sendo gasto, porque a gente vai ser impactado de qualquer forma. Então, essa arrecadação é para trabalhar aí mais ou menos como se fosse uma redução de danos, né? Tentar, não sei se é possível. Mas eu acho importante a gente movimentar também, né? Exatamente para que a gente não fique nesse papel só de falar. O que eu estou fazendo aqui, sabe? E é péssimo a gente novamente ter que trazer para a sociedade civil uma responsabilidade que é do Estado. Mas, infelizmente, também cabe a nós dar ali uma fiscalizada, dar ali uma cutucadinha. Ei, como é que está sendo? Está chegando emprego mesmo? Em que condição que esse emprego está chegando? Está sendo gasto mesmo? Como está sendo gasto? Porque eu acho que é um papel nosso de estar dando uma fiscalizada até para que as coisas caminhem e sigam assim, de maneira positiva para todos nós. Eu queria voltar um pouco no que vocês trouxeram, e também pegando o gancho no que a Tatiele trouxe, sobre a forma como esses processos de entrada de uma empresa, de um empreendimento dentro da cidade acontece, principalmente dentro do território de uma comunidade. Porque para quem vai estar acompanhando a gente fala muito de estudo ambiental, de impacto ambiental, né, e tal. São terminologias técnicas que fazem parte ali desse processo. Mas de maneira assim, a grosso modo, para a gente pensar, tem que algumas licenças que a empresa tem que receber, que o governo emite, como vocês já colocaram, para que ela possa se instalar, para que ela possa abrir uma sede, contratar as pessoas para trabalhar e principalmente para que ela possa começar a fazer a extração, né? Como diria meu avô, arrancar o trem da terra. E aí, para a gente pensar o seguinte, quando a gente tem uma comunidade numa determinada área, essa área não está no centro urbano, ela está afastada do centro urbano, então é considerada uma área rural. Aí tem um grupo de pessoas que mora ali há muito tempo. Quando a empresa chega e descobre, né, ela já faz uma série de estudos para identificar onde está o minério que ela quer extrair. E quando ela identifica isso, dentro da legislação e dentro dos procedimentos, como você bem colocou, o correto deveria ser essa análise integrada. Mas hoje, esse estudo ele vai dizer basicamente o quê? O que a empresa ela apresenta para o governo. E aí a gente sabe que tem várias formas de se licenciar e principalmente no Brasil a gente tem essa coisa de falar o jeitinho brasileiro, que uma pessoa chega, ela não pode construir aqui, ela não pode fazer algo aqui, daqui a pouco muda, né? A gente tem exemplos aos montes aí, vocês têm exemplos aos montes, vocês acompanham. Mas como é que funciona esse processo do que a gente chama de licenciamento ambiental? Bom, são várias fases que precisa passar. Primeiro começa com a licença de... licença prévia.
São 5 licenças diferentes, eu já não vou saber falar. Não precisa nem ser uma por uma. Mas só para entender, nessas etapas, à medida que elas vão acontecendo, o que se espera é que a comunidade, de alguma forma, seja contactada. Né? Como o Bernardo falou, a Convenção 69, que é uma legislação internacional que dá o direito para as comunidades serem consultadas. Mas isso até é engraçado. As comunidades têm que ser consultadas. E eu pego o exemplo, por exemplo, da minha comunidade. Nós estamos lá há mais de 130 anos no mesmo espaço. Então, quando... Eu não sou tão velho assim, mas quando eu era criança, eu lembrava do meu avô dizendo assim: eu não sou dono dessa terra, ela é minha dona. Eu não estou aqui para determinar aonde pode e onde não pode. A terra ela tem o tempo dela e ela vai dizer como as coisas vão acontecer. Então, a lógica da propriedade privada não é a lógica dos povos tradicionais. A gente não quer derrubar todas as árvores, fazer um grande espaço para plantação de um tipo de planta, de alimento. Não. Mas, enfim, essa comunidade está ali, né? Que é igual o exemplo da minha. E com o passar do tempo, uma série de legislações vão sendo publicadas, criadas, entrando em vigência, mas as comunidades nem sempre estão acompanhando isso, ninguém vai falar. Então, por exemplo, na minha comunidade, quando um fazendeiro invadiu a terra de um dos nossos parentes e falou: essa terra é minha, ele dizia: mas eu tô aqui há mais de 100 anos, como é que essa terra é sua? Não, porque eu registrei no cartório e eu comprei e tal. E na lógica do nosso povo, não existia isso. A gente ocupou uma área, e ocupou no sentido de estar ali, de viver em harmonia, em conexão, né, com aquele espaço. Inclusive, a manifestação da nossa ancestralidade só funciona por conta daquele espaço, do rio, do lugar de catar folha, do lugar de fazer ritual, do lugar de fazer as rezas, dentro das várias vertentes religiosas. Mas quando chega todo esse processo que ele, para nós, a gente chama de colonialismo, que é o Estado chegando com uma série de exigências: você não pagou imposto, você não registrou a terra, você não tem a propriedade, você não tem o cadastro ambiental rural, você não tem essa licença, enfim. Quando chega tudo isso, a comunidade ela é impactada de maneira drástica e violenta, tendo que aprender uma série de regras que ela nem sabia que existia, principalmente tendo que apresentar uma série de documentos que às vezes ela não tem, né? Por exemplo, para acessar a política pública básica de agricultura familiar, você tem o título da terra? Não. Então você não é proprietário, você é posseiro. Né? Como esse processo, quando ele acontece envolvendo mineração, barragem, a gente até falou aqui que na maioria das vezes a comunidade não é consultada, mas como que ele deveria ser quando essa comunidade está ali naquela área? Assim, eu acho que a melhor forma de proteção que essas comunidades poderiam ter, que é algo que eu vejo que ajuda bastante as comunidades, é criar um protocolo de consulta. A criação de protocolo de consulta pelo menos protege a comunidade assim, de já ter um documento escrito e para mostrar para qualquer empreendimento ou pessoa que estiver vindo que vai impactar esse pedacinho de terra aqui do meu território ou de onde abrange minha territorialidade, vai ter que me consultar, e essa é a forma que consulta a minha comunidade. Mas são poucas comunidades que têm protocolo de consulta, então realmente é complicado. Mas eu acho que essa é a primeira etapa que deveria ser feita, em ajuda com organizações da sociedade civil, o MPF também, para estar ajudando e auxiliando essas comunidades a se protegerem de empreendimentos que estão chegando nessas comunidades. O protocolo é um documento que a própria comunidade constrói, que seriam as regras de como ela quer ser consultada. Eu sempre brinco que, assim, para mim o protocolo de consulta é o que o meu avô falava: na minha terra entra quem eu quero, e se entrou na minha terra tem que fazer do jeito que eu mando. Meu avô falava isso. E aí a gente falava: não, vô, que a gente quer fazer uma festinha aqui, não vai fazer festa nenhuma não, que a terra é minha, quem manda eu. Mas quando isso acontece, eu acho que tem um choque muito grande com o Estado, porque o Estado, como vocês bem colocaram, ele é paternalista, e ele tem essa visão de que eu posso entrar em qualquer espaço, porque a lei me dá esse direito. A terra é dele. A terra é dele. E aí, quando isso acontece, uma comunidade que, inclusive, para a grande sociedade, que está na área urbana, para a elite, é uma população pobre, analfabeta, ignorante, quando ela chega dizendo: não, mas peraí, nós temos regras. Nós temos regras de como a gente quer que esse processo
nos atravesse, até porque esse processo vai nos impactar. Sim. Impacta porque o rio passa dentro do nosso território, e se a poluição acontece lá na nascente, chega aqui pra gente, então a forma como a gente vai utilizar essa água porque está contaminada, enfim. Mas quando isso acontece, a ideia do protocolo é que ele, como você já bem colocou, tem pouquíssimas comunidades que têm protocolo, mas a ideia é que o protocolo ele seja essas regras. E não necessariamente essas regras, na maioria das vezes, vão estar escritas. Elas podem ser, porque nosso princípio, a nossa forma de se comunicar, além da escrita, mas principalmente na oralidade. Então, pode até ser que a comunidade não tenha isso sistematizado num papel, num documento, mas ela tem uma forma de tomar decisões, né? Toda comunidade, Sim. às vezes tem uma associação comunitária, ou ainda que não tenha essa associação, Tem um coletivo organizado. quando alguém passa mal, a turma se junta. Sim. Quando alguém morreu e o caminhão não vem para buscar o povo dá um jeito, né? A gente escuta essas histórias o tempo todo nas nossas comunidades e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo e vendo a gente tem histórias como essas, que na nossa comunidade, quando a chuva vinha destruir a casa, eu juntava um mutirão e levantava. Isso é uma forma de organização. Mas acho que ao mesmo tempo também tem essa questão que tá ligada com a formação técnica. Quer dizer, se você não tem formação superior, se você não tem ensino técnico, você não tem direito de estar nesse espaço para falar. A gente não vai te ouvir porque você não tem nada a acrescentar nisso, porque essa é uma discussão muito formal. E aí que eu acho que vem o primeiro grande choque do Estado, não só do Estado, mas também da iniciativa privada, das empresas, com a comunidade, dizendo: essa comunidade não sabe o que é melhor para ela. Eu vou lá dizer. Como é que funciona isso quando essa comunidade ela é provocada? Por exemplo, uma mineradora chega e: pessoal, vocês têm que construir o protocolo, mas eu vou fazer para vocês. Não precisa se preocupar, não. Pessoal, vocês precisam tomar essa decisão de qual que é o valor que vocês vão receber, mas pode ficar tranquilo, eu já chamei um profissional e ele vai explicar para vocês. Como é que vocês têm visto isso assim, nas comunidades? Bom, geralmente quando essas mineradoras querem se implantar, né, querem estabelecer a atividade em comunidades rurais, elas têm que entrar com um processo de licenciamento no governo, né? Então existe uma formalidade que tem que ser seguida para que essa mineradora ela obtenha uma autorização para poder explorar a atividade naquele lugar. Então ela apresenta uma série de documentos, né, que são estudos ambientais, qual área que ela pretende se instalar, qual que é o volume de minério que ela quer retirar, né, daquele lugar, e a partir daí o Estado dá início a esse processo de licenciamento. Esse processo, eles se falam que ele torna público na medida que o empreendedor, o minerador, ele tem que publicar um anúncio no jornal falando que ele quer se instalar naquele local. Um anúncio no jornal. É um anúncio no jornal e geralmente ele é muito pequeno, pé de página, que ninguém lê, e ele fala que a partir dali ele torna público que ele quer se estabelecer naquele local. Meu Deus. Então, quando não é respeitado essa consulta prévia e esse protocolo de consulta que o Felipe falou, a comunidade só toma conhecimento depois que a mineradora já tem a autorização do Estado para poder se instalar naquela comunidade. Né? Isso, muitas das vezes, se consegue, né, reverter judicialmente a falta dessa consulta, a falta de observância do plano de consulta. Então, é imprescindível, né, que as pessoas sintam como que a situação está sendo naquela comunidade. Eu digo um exemplo que muitas das vezes essas mineradoras chegam de uma forma camuflada, né, muitas vezes através de pessoas bem vestidas ou com um papo bom, e chega e senta na sua mesa, toma um cafezinho e vai lá e coloca um papel na sua mesa, e as pessoas às vezes assinam algum tipo de autorização sem ler, sem saber o que está naquele papel, e na hora que você vai ver lá na frente ela está dando uma autorização para a empresa chegar ali, se instalar, fazer estudo, enfim, fazer o que ela quiser depois. Então, infelizmente, a gente tem essa prática ainda, né, de que as coisas muitas das vezes não funcionam da forma que deveriam funcionar, né? Mascarando de o bom moço, mas na verdade é o bandido que está chegando na sua casa e está levando aquilo que é seu.
Então a gente tem vários exemplos nesse sentido e que depois, através de uma assessoria jurídica, se consegue reverter uma situação. Eu queria dar um exemplo aqui da Serra do Curral, em Belo Horizonte. Eu acho que quem é do nosso estado de Minas Gerais conhece Belo Horizonte e sabe que ali em Belo Horizonte tem uma serra maravilhosa, no município de Belo Horizonte, que dá para ver quando você está ali na Praça 7, quando você está no centro de Belo Horizonte. Se você olhar para cima, você vê uma serra lá no alto, que é a Serra do Curral. E tinha uma mineradora que pretendia se instalar lá. Há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, nós estamos falando então de 2022, 2023, e que essa mineradora não consultou uma comunidade quilombola que tinha a serra como uma referência espiritual, uma referência cultural, e que fazia parte do modo de vida daquela comunidade. Então essa comunidade quilombola não foi consultada. O processo de licenciamento, então, correu, a mineradora apresentou documentos, o conselho, que é responsável por votar aquele licenciamento, votou a favor da mineradora. Então, a mineradora já tinha autorização para poder explorar a atividade na Serra do Curral. Então, foi denunciado de que existia uma comunidade quilombola ali que tinha... para essa comunidade a serra tinha um valor cultural, espiritual, religioso, enfim, e o Ministério Público Federal conseguiu reverter esse licenciamento, dizendo que aquela comunidade quilombola não tinha sido consultada sobre a implantação da mineradora na Serra do Curral. Então esse é um caso, um ícone hoje para a gente, uma referência, né, de que há necessidade de uma consulta prévia às comunidades que sejam impactadas pela mineração. Né? Então esse caso ainda não foi, não tem uma decisão definitiva ainda, mas corre na justiça e o Ministério Público conseguiu essa vitória para as comunidades. Né? Um exemplo de que se a comunidade se mobilizar, ela consegue reverter e ter os seus modos de vida protegidos judicialmente, ainda que seja judicialmente. Aí nesse ponto também, acho que aí bate também a importância do protocolo de consulta, porque pode também ser feita uma consulta da forma que a empresa quer, porque não tem o protocolo. E aí, vários casos que a gente vê, a empresa vai e fala, não, mas eu conversei com o cacique da aldeia, ou conversei com o chefe de família da comunidade quilombola, ele autorizou, tenho aqui assinado, papel, tudo. Entendi. E aí teve uma consulta, mas não seguiu nada de como deveria ser feito. Então, e às vezes acabam perdendo judicialmente porque tem a assinatura lá de um chefe da comunidade atestando que ele deu autorização. Mas não é como era a tradição da comunidade mesmo que deveria ter sido feito. Uma consulta entre todos os membros, ou como é feito normalmente em algumas comunidades. Exatamente. Inclusive, Quilombo Manso, beijo pra vocês, que vocês são resistência demais da conta. A gente acompanhou esse processo, assim, é um processo muito pesado. Porque exatamente, você tem que ir pra luta, assim, sabe? Não é uma questão de estou sendo consultado, não, estou brigando para que eu tenha direito a ser consultado, ainda que legalmente esse direito seja previsto. E aí dentro desse processo também tem um trem que eu falo muito, que para mim deveria ser uma condicionante, que os espaços onde a gente vai ter mineração, que essas comunidades tenham uma assessoria técnica independente. Isso é necessário porque, infelizmente, a gente fala de territórios, quando a gente fala principalmente, né, da zona rural, de território tradicional, a gente tem muito pouca estrutura, sabe? E não é nem porque a gente quer, não, porque nós estamos aqui na luta, tentando correr para que essa estrutura chegue dentro do nosso território. Mas a gente tem muito pouca estrutura para que a gente tenha profissionais para se dedicar a isso. Porque o que a gente está falando aqui é de instâncias gigantescas que tem, sim, um quadro de funcionário enorme para se dedicar a isso. E aí fica a cargo da comunidade, que tem que lidar com suas diversas demandas, também fazer essa análise técnica. Só que muitos de nós não estamos preparados para fazer essa análise técnica. Então, a ATI, né, que é a assessoria técnica independente, ela deveria ser uma condicionante. Vamos ter um licenciamento dentro desse território? Então tá, antes disso, vocês precisam, a mineradora, né, precisa contratar uma ATI de acordo com as especificidades daquele território, escolhida
por aquele território para que essa TI os auxilie nessa tomada de decisão, nessa consulta. Porque aí são pessoas conversando com pessoas e a mesma língua. E não que a gente não saiba falar a língua dessa galera que está lá fora, sabe? Mas muitas das vezes eles fazem exatamente para dificultar. Eu, por exemplo, não sou do direito. Se vocês trouxerem qualquer documento aqui para mim do direito, eu não vou conseguir, assim, bulhufas. Eu sei ler, mas interpretar, assim, nas leis, não sei. Isso acontece demais com a gente. Então, exatamente o que acontece. Chega o povo com um documento, inclusive na nossa comunidade aconteceu isso. Eles chegaram com um documento, deram para as pessoas assinar. Muitos, assim, nem sabiam ler e escrever, assinaram o documento e depois que tomaram consciência de que estava dando liberação para um processo dentro das comunidades. Mas eles nem sabiam, porque a explicação também, como ela chega atravessada, para que você, de fato, não entenda. Então, assim, trazer uma TI para dentro do território, uma TI que seja, de fato, uma que vai defender os direitos daquela população, é fundamental. Porque assim, esses técnicos vão conversar com os outros técnicos e trazer para as comunidades de maneira mais assertiva e de uma forma com que você tenha, de fato, a possibilidade de tomar uma decisão e não ser induzido a algo. Porque o que eu sinto também é que eles vêm muito no papel de nos induzir. E aí até muito naquela, quase que uma ameaça, né? Mas aí vai ser foda, porque assim, se você não aceitar, o restante da comunidade vai ser impactado, porque aí vocês não vão ter emprego. E aí como que eu vou, por exemplo, acho muito complexo, inclusive. Eles chegam trazendo uma estrutura que a gente não tem, e a comunidade que não tem essa estrutura olha para aquilo e falam: é a minha possibilidade de ter estrutura, é a minha possibilidade de ter emprego, é a minha possibilidade de ter renda. Então, assim, cria-se uma falácia, né? E, ao mesmo tempo, aproveita de tudo isso, que é uma fragilidade das comunidades. Se eu não tenho emprego, se eu não tenho renda dentro do meu território e vem uma mineradora me apresentando tudo como se fosse mais lindo, como que eu vou ser contra, gente? Então é até injusto, sabe? E aí por isso que você tendo pessoas técnicas, sabe? E aqui reforçando que não é só o saber técnico que é saber. Todos os saberes são fundamentais, até porque a assessoria, apesar de técnica, ela não trabalha sozinha. Ela precisa do saber tradicional daquele território para ela executar o seu trabalho. Então, primeiro a gente vem com o nosso tradicional e depois a gente vai com o técnico. Mas é fundamental que a gente tenha esse técnico para defender também os nossos direitos. E juntando os dois, aí sim os territórios eles continuam sendo a potência que eles são. Muito bom. O pau tá quebrando, meu povo. Eu acho que nessa caminhada da discussão sobre a mineração e as comunidades, sempre a gente cai num lugar que é muito perigoso de dizer as comunidades são contra o desenvolvimento, o progresso, a melhoria e tal. Eu já escutei muitas vezes isso. Imagino que vocês escutam muito também. A pedra no sapato, né? Do desenvolvimento. Não, mas está chegando uma mineradora que vai trazer emprego, porque num país como o nosso, a discussão perpassa sempre pela questão de renda. Então, quando a chegada de uma empresa numa cidade pequena, que tem, né, uma renda muito baixa, a chegada dela é sinônimo para as pessoas que não acompanham todos esses processos de que melhoria, né? A gente está vendo isso, por exemplo, em outras regiões do estado de Minas Gerais, que está se discutindo mineração de lítio e enfim, vários outros minérios. E aí, também queria ouvir um pouco de vocês, porque eu lembro que eu participei de algumas reuniões das discussões do Rodoanel. Para quem é de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte estão com um projeto de construção, né, de um anel rodoviário para tentar desafogar o trânsito que é caótico. E algumas comunidades vão ser impactadas. Então, essas comunidades se juntaram, criaram um grande protocolo de consulta, além de cada uma ter a sua, criaram um protocolo, enquanto comunidades impactadas, e então entraram com uma ação contra a construção desse anel sem a consulta delas e a participação. E aí começa uma discussão para a sociedade de que, olha, essas comunidades não querem acabar com o trânsito caótico, essas comunidades não querem resolver o problema do trânsito, vocês vão continuar aí passando horas e horas dentro do ônibus para chegar nos seus trabalhos por conta lá dos quilombolas, dos indígenas, dos ciganos e por aí vai. E eu acho que o grande problema é que a sociedade ela não acessa todas as informações para entender que do nosso lado a gente não está nem um pouco contra o progresso. Mas é preciso entender a dívida histórica que o país tem com as populações tradicionais e principalmente que quando, vamos pegar o exemplo da Serra do Curral, mas uma comunidade inteira é dona da serra? Não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é que essa comunidade, graças à existência dessa comunidade, boa parte da sociobiodiversidade, o povo adora usar essa palavra, boa parte da diversidade de planta, de animal, da estrutura que aquela serra tem e da manutenção dessa natureza é graças àquele povo que está ali.
Isso já é cientificamente provado. A Amazônia só é a Amazônia por conta dos povos que habitam lá. E aí vem com essa falácia que as comunidades são contra. Mas, na verdade, elas estão muito mais preocupadas em garantir que aquela terra continue saudável, garantir que aquela natureza continue ali para as próximas gerações. Para todo mundo. Que a ideia não é só para nós, né? Não. Então, eu queria escutar de vocês como é que vocês têm visto a discussão quando envolve essas comunidades e a sociedade. Eu vejo assim que realmente as comunidades tradicionais elas são duplamente estigmatizadas pela questão de virar uma barreira ao desenvolvimento que querem construir, mas eu acho que é realmente só uma questão da comunidade estar tentando proteger os seus próprios direitos e seu modo de vida. Eu vejo assim, uma estrada ela vai ajudar também as comunidades. Assim, a gente vê aqui que a BR passa no meio da comunidade de vocês. Divide no meio, Santa Efigênia. Eu imagino, a estrada ajuda demais vocês podem ir e voltar rapidinho para Mariana agora. Mas, custava ter consultado, vamos criar talvez uma ponte aqui para atravessar de um lado para o outro, né? Sei lá. Vocês querem o desenvolvimento para ir para a cidade, mas faz do jeito que vai ser bom para todo mundo, né? Assim. Bom, o Felipe já falou, existe esse estigma, né? Vamos ser sinceros, é um preconceito, né? contra as comunidades. Mas isso acho que volta lá no começo, quando eu falei sobre um habitar colonial, né? É um estilo de vida que é imposto pra gente, ou seja, nós não temos a liberdade hoje em dia de escolher como você quer viver. Né? Existe uma limitação na nossa liberdade que é imposta por esse sistema, por esse modelo, né? de empreendimentos que se instalam nas comunidades. Né? Esse modelo de arrecadação de impostos, esse modelo de geração de renda, esse modelo de exploração da terra. Né? Então, se a gente for ver, né, todo esse processo histórico, a relação que as comunidades tradicionais têm com a terra e com o território que ela habita, o território que ela ocupa, é um pouco diferente desse habitar colonial, dessa forma essa relação, né, com a terra, com a natureza, enfim, toda essa relação com o meio ambiente que essas comunidades vivem. Então falta a empatia de saber como o outro, as diferenças, né, lidar com essas diferenças. Olha, aquela comunidade vive daquela forma, a gente tem que respeitar o princípio de dignidade da pessoa humana, né? Então, falta essa visão de mundo que a gente tem que ter, de lidar com as diferenças, de lidar com as liberdades das pessoas, de saber como que elas querem viver, como que elas ocupam o território, até dentro de um processo histórico, né? Que vem lá, no nosso caso aqui, não sei quanto, né? Dos povos indígenas, mas também das pessoas que foram escravizadas nesse período colonial. Gente, então eu acho que assim, desse papo nosso aqui, eu acho que a gente poderia ficar falando, né, por horas, porque assim, são muitas coisas que vão atravessando a nós, mas eu acho também que a gente precisa pensar um pouquinho para além só desses impactos sociais, né, que a gente já comentou aqui bastante, mas trazer um outro ponto que recentemente também foi mais discutido, que é a partir dos rompimentos das barragens, assim, sabe? Então eu acho que esse pode ser um papo para a gente trazer no próximo podcast. Então eu queria convidar todo mundo, né, para continuar com a gente, para estar no próximo podcast. Queria agradecer demais vocês e passar a palavra para que vocês possam aí deixar algumas considerações finais sobre esse nosso momentozinho aqui. Queria parabenizar a comunidade. Esse projeto do podcast é realmente muito interessante. Vocês estão dominando mais um espaço de fala para vocês, e isso é extremamente importante para a comunidade, para ela expor o que está acontecendo, as injustiças, os problemas, a realidade de vocês. E é uma evolução, assim, gigante. Como eu falei, a primeira vez que eu vim aqui, assim, foi um impacto, assim, ver como tinha uma certa passividade e aceitação em relação às mineradoras e o crime que tinha acontecido contra a comunidade.
Mas a partir do momento que vocês levantaram a voz, começaram a brigar pelos direitos de vocês, ocupar os espaços que vocês têm direito para vocês estarem brigando pelos direitos de vocês, as coisas começaram a vir, vocês começaram a ter mais visibilidade, políticas públicas começaram a chegar. Então, assim, vocês estão de parabéns, assim, e continuem lutando firme e forte para conseguir o direito de vocês. Obrigada. Para não ser repetitivo, né? Porque o Felipe falou muito bem e eu concordo plenamente com o que ele disse, né? Eu queria deixar uma mensagem de que as comunidades elas têm que participar dos processos decisórios, né? Das decisões que são tomadas e que causam impacto nessas comunidades. Então, pessoal, vamos participar. Tem uma reunião, eu vou dar minha opinião, vou falar aquilo que eu penso, mesmo que às vezes você tenha vergonha, às vezes você não tenha muita destreza em falar em público e tal, mas às vezes escreve no papel, passa para alguém, pede para alguém falar em seu nome, mas não deixe de participar, porque só participando você vai conseguir mudar a realidade que você vive hoje. Sim. Massa demais. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Muito importante essa discussão. Lembrando novamente que a ideia aqui é trazer mais provocações para a gente pensar qual modelo de mineração a gente quer no Brasil, né? E principalmente como a gente pode trazer esse modelo de mineração que a gente busca aliado aos direitos das comunidades e como elas querem ser consultadas. Não esquecendo de comentar, curtir e compartilhar esse episódio. A gente quer muito saber o que vocês pensam. Mandem nos comentários e segue a gente no próximo episódio. Valeu. Obrigado.